Olá, a graça e a paz de Deus. Eu sou o professor Michael Douglas e, como você pode perceber, eu mudei o ambiente para ver se dá certo. Então, seu feedback é muito importante para mim, se aqui está bom para produzir essas reflexões, ok? Então, na aula de hoje nós vamos ver o que nós chamamos na história de escolástica. Escolástica como o segundo momento da filosofia cristã dentro da Idade Média. Lembrando que a escolástica vem logo em seguida depois da patrística, e que a patrística, sendo ali um período que se estende aproximadamente do século IV, quando é o seu ápice, até o finalzinho do século XIV e começo do século XV é a Idade Média, mas a patrística, atentos a isso, vai ali até o século X, século XI, porque a partir do século XI começa a se desenvolver essa nova forma da filosofia cristã que nós chamamos de escolástica. É preciso lembrar que com a queda do Império Romano do Ocidente, a Igreja se tornou a única instituição voltada para a educação. Os bárbaros não estavam nem um pouco preocupados com a filosofia. E a Igreja, ela vai se ratificando, crescendo em riqueza, em poder e prestígio. Ali em 800 nasce mais um império, o Sacro Império Romano Germânico, dado ao imperador Carlos Magno pelo rei Leão III. Este Carlos Magno, não pensem nele como uma pessoa qualquer, vinculado ao cristianismo, daí o nome Sacro Império, que significa sagrado. Esse império vai ter como diretriz maior a ideia cristã de desenvolvimento da doutrina. Mas isso não impediu Carlos Magno de se tornar uma pessoa excepcional. Ao criar, dentro da lógica do império, o novo império, o Sacro Império Romano Germânico, o Carlos Magno vai perceber que precisa de pessoas capacitadas intelectualmente para ajudarem no desenvolvimento daquele império. Então você tem aqui, dentro dessa ideia, a necessidade de formação racional, acadêmica. Então, na cultura, na educação, na administração, era preciso pessoas que fossem capazes. A partir desta ideia, o Carlos Magno vai fundar o que nós chamamos de escolas palatinas. Escolas essas que vão ser o centro daquela educação da Igreja cristã. As escolas palatinas desenvolvidas dentro do Sacro Império, elas vão desenvolver, além dessa formação necessária para a cultura, a educação e a administração, as 7 artes do saber. E é aqui que eu trago a pessoa do monge Alcuino de York. Alcuino de York, ele é um filósofo, ele é um teólogo que criou o que nós chamamos hoje de as 7 artes liberais. Os 7 pilares do saber, como ele costumava chamar também. A saber, você já deve ter ouvido falar esses nomes por aí, mas vamos tentar aprofundar um pouco sobre o que é isso. Com este objetivo de fomentar o império de pessoas capacitadas, a educação vai se voltar para 2 grandes áreas: o trivium e o quadrivium. O trivium sendo a questão mais da linguagem, gramática, retórica e lógica, e o quadrivium sendo mais matemático, a aritmética, a geometria, a física e a música. Essas 7 artes liberais, ou 7 colunas do conhecimento ou do saber, como dizia o próprio Alcuino de York, seu criador, fomentariam o império da forma como Carlos Magno pretendia, pessoas capacitadas para aquelas áreas que eu já disse e vou repetir: cultura, educação e administração. Um grande império surgia. Essas escolas palatinas, elas ganham força e aos poucos as discussões que haviam ali vão ser levadas para o futuro e atravessa séculos.
se tornando aquilo que nós vamos chamar dos grandes problemas filosóficos da escolástica. A escolástica pode ser dividida de forma geral em duas partes: a baixa escolástica e a alta escolástica. Baixa porque ainda está dentro do desenvolvimento do período da patrística e está começando ali devagarzinho. O ponto onde isto está começando são as escolas palatinas. Esta reflexão mais aprimorada de Platão, de Aristóteles. E nós vamos ver que ela vai se estender, essa baixa escolástica, até ali o comecinho do século XI. Em meados do século XI, você já começa a ver o desenvolvimento da alta escolástica, que é aí sim onde começam a surgir os grandes teóricos e se mostra mais caracterizado com a filosofia de Aristóteles do que a de Platão, e a patrística já tem chegado no seu limite. Não podemos pensar na escolástica um período que veio superar a patrística. Isso é errado. Nós temos que pensar na escolástica como um período que está tentando responder às questões que a patrística respondeu, responder às questões que a patrística respondeu e fazer com que essas respostas atendam à demanda desta nova configuração temporal, ou seja, deste novo tempo. As mesmas respostas têm que ser ditas de modos diferentes. Então aí está a grande problemática da escolástica. Nós temos aqui como similar entre patrística e escolástica a ideia da filosofia como escrava da teologia. A razão se serve para somente contribuir com a fé. Esta ideia permanece dentro da escolástica de uma forma geral, porque esse pensamento de fé e razão vai mudar um pouco na escolástica, mas isso se caracteriza como principal teoria. É compreender a fé cristã, é compreender a revelação divina, tudo de uma forma racional, cognitiva e que seja pautada na lógica. Com a fomentação das escolas palatinas e com os grandes pensamentos sendo desenvolvidos aqui, nós estamos diante da escolástica, da alta escolástica. E para terminar, vamos pensar aqui como é que a fé e a razão, que é um dos grandes temas desse período, foi dividido, como é que ele foi pensado. Nós temos no início uma ideia de similitude entre fé e razão, vindo da patrística, mas o tempo é diferente. Então vai começar agora a haver uma separação. Alguns vão dizer que a filosofia e a teologia devem ser distintas, e há uma separação ali no finalzinho do século XII, comecinho do século XII de uma forma geral. Eu começo a imaginá-lo ali no meio para lá, esta forma de pensar nova. A terceira parte desse pensamento sobre fé e razão vai se dar no século XIII, e ali nós temos o maior escolástico da história, que foi Santo Tomás de Aquino. Nós vamos ver ali uma nova conciliação, onde a razão vai voltar a ser escrava da fé. E nós vamos ver no século XIV, finalzinho do XIV, começo do XV, a separação total entre fé e razão e o advento do Renascimento italiano. Então, por hoje é só. Vamos continuar a escolástica falando sobre as grandes universidades e a influência do Oriente na formação também do pensamento escolástico. Valeu por hoje, tchau!